Programa Escola do Legislativo. Uma outra coisa também que acontece muito com o homem é assim. Ele está falando, ele está balançando. Aí quem fica na plateia fica contando quantas vezes ele vai, quantas vezes ele vem. E aí desfoca a atenção. Tem outros que quando está falando, parece que está com labirintite. Fica dando volta, né? Então eu estou falando, pois é isso, eu estou dizendo assim. Não, agora se é uma palestra de motivação, aí é diferente. Você tem que ir, você tem que mexer, né? Mas se você fazer uma comunicação, postura. Uma dica legal. A hora que você for fazer uma entrevista, o pessoal da câmera, na maioria das vezes, fala assim, olha para cá, viu? Me desculpa. Quando você vai fazer uma entrevista, você tem que conversar com o entrevistador. E você tem que olhar nos olhos dele. E deixar que o pessoal que marca, que grava, busque o seu falar, busque a sua expressão. Agora, a hora que você for falar algo que diz respeito à população, a uma informação que você vai dar ao público, você então tira o olhar do entrevistador e vem para a câmera. Então, eu estou dizendo, estamos extremamente satisfeitos e, assim, lisonjeados com a Câmara do Prata, que está aqui, toda a sua direção, 7 pessoas participando da nossa Escola do Legislativo. Obrigada, Prata. Obrigada, presidente. Pronto, avisei para o povo aquilo que era importante. Percebeu? E não é só olhar para cá, senão fica aquela coisa, Jornal Nacional. Não é assim. Entrevista. Quem assiste a entrevista do Jô aqui? Dá a impressão do quê? Você está olhando pelo furinho da fechadura. A entrevista da Marília Gabriela é energia, é bom, não é? Outro dia ela fez uma entrevista com um médico que ele falou assim, nossa, nós dois fica difícil, porque eu tenho que dar espaço para você, você tem que dar espaço para mim. Então, extremamente dinâmica. Então, cada um tem seu jeito. Então, entrevista. Fez a pergunta, respondo para quem me perguntou. É para o público uma informação, eu olho para cá. Simples assim. Então, esses conselhos, né, são importantes para nós. Tem outras pessoas que têm alguns maneirismos. Eu fui treinada por um americano, então ele tinha um tique nervoso. Ele não tem ninguém de gravata aqui, mas tem um homem, quando ele vai falar, eu não sei se é nervoso, eu não sei se seca a boca. Então, tem um de gravata aqui, vem cá. Não tinha visto. Aqui nós aprendemos fazendo. Qual que é seu nome? Janil. Janil está sendo lá apresentado tal. Dá licença. Não é você. Mas os maneirismos que às vezes o homem tem. Ele pega aqui na coisa da gravata e ele fica toda hora puxando essa gravata para cá, porque vai apertando aqui, vai acho que incomodando, penso que vai incomodando, e ele vai. Então eu tinha um instrutor meu, ele tinha esse maneirismo, né? Então, não faça isso. Primeira coisa, uma aparência fundamental, a hora que você for falar, o nó da gravata, bem arrumadinho aqui, porque não tem coisa mais feia que quando você for fazer uma apresentação, o nó da sua gravata, dá licença, tá assim, e o botão aparecendo assim, às vezes até desabotoado, porque a camisa não é específica, aperta, e ele vai com o nó da gravata para apertar o botão aqui. Aí então fica aquele colarinho descomposto. O que eu estou passando para o meu público? Eu não estou preocupado com isso. Lembre-se que comunicação é somatória de detalhes. Então, aperta teu botão aí, arruma aí, já está tudo certinho. Ficou claro? Simples assim. Né? Outros ficam nervosos e dá uma danuda de coçar o nariz. Nossa, quando você, né? E faz assim, tem uns que coça a orelha. Parece que eu estou brincando, mas realmente é isso. Isso nada é. Lembra daquela música?
eu sei que estou tique-tique nervoso. É um tique nervoso. Então, como é que eu quebro isso? Me preparando na minha casa. Pego meus colaboradores e falo, senta aí. Vou fazer uma palestra, me escuta. E você tem que ter humildade de falar assim, me corrija onde eu precisar. Sento lá com a minha esposa, com meu filho, bota cachorro, periquito, para te ouvir. Vê se a minha postura está correta. Tem que preparar. Vocês que foram candidatos, quanto nós trabalhamos em campanha política, o que você vai? Você pega o candidato e faz um debate com ele, faz as perguntas das mais escabrosas possíveis, faz com que ele fique nervoso, você o incita para ele poder fazer o que precisa ser feito. Então, são treinamentos. É um treinamento meio que de guerra. Para eu poder ser melhor, eu tenho que me arriscar. Não posso ter preguiça. Então, tem aí algumas dicas. E a nossa postura, né, que eu tenho que ter. Primeiro, conhecer o assunto, fundamental, né, que todo mundo é fluente naquilo que conhece. Então, como falar se você não conhece o assunto? Dale Carnegie falou, é bom conhecer o assunto 40 mil vezes. Então, preparo. Profundidade. Né? Depois, a neurolinguística diz que o óbvio é o que menos se enxerga. Eu tenho um treinamento chamado Challenge Yourself, e eu falo para os meus alunos na primeira aula. Challenge Yourself nada mais é do que a análise do óbvio. Você sabe. Só se você sabe e não coloca em prática, não adianta saber. Então eu tenho que me propor a fazer. Então veja bem, talvez por isso, quando empresários, executivos, desembargadores, líderes, advogados, políticos, que sem conhecer o assunto, falam. E só Deus sabe como os que têm que a infelicidade de ouvi-los conseguem entender algo daquele amontoado de palavra que fere a coesão e a coerência. Então, o resultado de tal façanha é conhecido: a desmoralização, a frustração e o pior de tudo, a derrota. Não é? Então, portanto, nesse caso, nós dissemos que houve ruído durante o processo. Então, conhecer o assunto é o primeiro quesito, sem o qual não há comunicação eficaz. E aí, em cima da comunicação eficaz, nós temos também que conhecer a técnica. Né? É o que nós estamos passando para vocês. Então, devemos limitar o número de pontos que poderão ser abordados. Se você vai fazer uma fala, separe em tópicos. Pelo amor de Deus, não vá com discurso escrito. Porque se eu for subir para o púlpito, vou ser chamada agora, a dona Sérgio vai ser chamada para falar. Aí eu venho com um calhamaço de papel na mão. Me coloco aqui. Não estou preparado. Já aconteceu da pessoa se perder e ela não sabe se ela vai para frente, se ela vai para trás, para onde é que ela vai? Qual a sensação que nós temos nessa hora? Vai demorar. Que difícil. Quero ir embora. Não é isso? Então, o bom comunicador, ele não usa na hora da fala, da comunicação, fale do teu coração. Nada na mão. Isso depois de você conhecer o assunto e se preparar. Concorda? Enquanto isso, eu preparando. De que maneira? Primeiramente, na postura, me coloco adequadamente. Muitos, né, quando vão falar num púlpito, fazem isso aqui, né? Dá a impressão que está onde? Na cozinha da casa? Não, eu estou numa casa de leis. Aqui eu tenho que ter postura ao falar. E eu tenho que olhar para a plateia. Eu tenho que me dirigir à mesa com postura adequada. Voz bem colocada. Agora, se eu estou emocionalmente envolvido, se é um assunto fervoroso, é normal que eu coloque a minha emoção. Mas depois, na hora de eu encerrar, eu coloco com serenidade. Eu coloquei a minha ideia, coloquei a minha emoção. Mas no final eu tenho que mostrar que eu sou um ser humano equilibrado. Sim ou não? Então, no começo, eu faço tópicos. Coloco lá num papelzinho e deixo aqui do lado. Não é vergonha para ninguém. Vejo o tópico X, Y e comento. Pronto. Vai chegar um momento que você não precisa mais disso. É da hora para outra?
Não. Não. Né? Não é assim. Eu tenho que, então, me dar um tempo de preparo. Então, isso é muito importante. Então, tem uma fórmula, na hora de você falar, você pode usar algumas fórmulas. Eu gosto muito de acróstico, que é uma forma de empilhamento, não é para decorar. Porque quando você decora o que você vai falar, se você esquece uma palavra ou uma frase, você se perde. Já aconteceu isso com você? Normal. O que você tem que fazer? Memorizar a sua fala. Então, de que jeito que fica fácil? Dessa forma de acróstico, que você faz um empilhamento, e aí com o empilhamento fica mais fácil. Porque esses chips que tem aqui dentro, né? Esse computador é o mais perfeito do mundo. Só que nós não usamos todos os megabytes que ele nos oferece. É verdade? Então, você fazendo assim, fica mais fácil. Então, primeiro, você vai falar? Você pode começar com um incidente. O que é um incidente? Você contando um fato. Porque aí você vai dar o quê? Conhecimento. Você pode fazer uma demonstração. Cadê a minha buzina? Então, vou falar do chacrinha. O que é que lembra o chacrinha? A buzina. Então, na hora que você for falar, chame atenção. Não, fraco, né? Chame atenção. Faça uma demonstração de um produto ou daquilo que você quer que as pessoas conheçam. Depois, você pode fazer uso de estatística, né? 58% de mulheres das faculdades do Brasil. Percentual. Analogia. Você pode fazer uso de analogia. Como é que funciona a analogia e por que da analogia? É você pegar uma história e agregá-la no que você está falando. Então, você faz uma ponte. E outra coisa importante, e o uso de analogia demonstra conhecimento. A filosofia que eu falei para o Marcelo, que o direito precisa ter. Então, quem tem boa leitura, quem será um bom comunicador, facilitará a comunicação, porque ele tem no bojo conhecimento e embasamento que vai enriquecer a comunicação. Eu posso trazer testemunhos. Posso pegar alguém para testemunhar. De uma certa forma, nós usamos, entre aspas, o testemunho, pegando a gravata para mostrar a forma de assentar. Eu estou demonstrando, então fica fácil. Por quê? O homem gosta de ver. Sim ou não? E a mulher gosta de ouvir. Então eu demonstro e falo. E aí fixa. Fica mais fácil. E eu posso fazer uso de objetos. 70% do nosso corpo é água. Muito saudável. Beba água. Faz bem para a vida, faz bem para a pele e te energiza, te tira dor de cabeça. Então você faz uso de objetos. Isso é muito bom. E você, essas aqui são formas de evidência, né? Cadê o meu? E a terceira é a prática. Então, através das eras de preparação, tem sido a chave fundamental para se falar em público com bom resultado. Então, resumindo, conhecer o assunto, conhecer a técnica e praticar. Ok? O que nós vamos fazer? Por exemplo, os presidenciáveis, eu peguei os americanos, peguei lá de fora para não colocar nada aqui no nosso cenário brasileiro, né? Os presidenciáveis americanos, seja o Lyndon Johnson, o Kennedy, o Ronald Reagan, Bush, o pai, Clinton ou Obama, muitos já oradores e consagrados, quando tinha entrevistas ou debates em áreas municipais, estaduais ou federais, sentam-se com seus assessores por várias horas e todos assumiam o papel de inquisidores implacáveis e faziam de maneira mais cruel, ofensiva que seu público ou debatedor inimigo faria. Por que isso?
para prepará-lo na hora da saia justa. Viu, vice? Viu, João, né? Ok? Então, para eu não ficar de saia justa, eu me preparo. Eu pego os meus assessores, e eles são os meus algozes, para me preparar. Aí eu vou sair mais forte. Então, assim, a simulação continuava por várias horas, até que o orador em questão angariasse a segurança e a capacidade necessária para desempenhar a função que ele mesmo, a que ele estava destinada, né? Então, portanto, a fórmula ideato, que é ela separadinha, ela vem, né, naquela... Cadê o menino da TI aqui? Está dando problema aqui. Então, o incidente são as experiências próprias e de outras pessoas. A demonstração, demonstrar como algo funciona. As estatísticas, valores que indicam acréscimo, reduções, alterações, porcentagem, enfim. Analogia, que é relacionar uma ideia complexa com algo mais simples. Testemunho, citar o que foi declarado, às vezes, por uma outra pessoa. O objeto, um visual, um mapa, um gráfico, um quadro, um desenho e outros recursos. E na hora do encerramento, né, você tem que encerrar a sua fala de uma forma com que as pessoas te aplaudam de pé. Então, eu preparei a minha abertura, o que eu vou falar, né, é o miolo, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu quero passar, e no finalmente encerrar. Para encerrar, como é que eu posso fazer o encerramento para que as pessoas me aplaudam de pé? Você tem que ter talento. Mas tem outras opções também, que são: resumindo em poucas palavras, fazer uma breve afirmação ou centralizar a sua imagem inteira dentro do círculo claro. Recorrer à razão mais nobre, por exemplo, em interesse ao nosso município, decretamos que a taxa do ônibus será extinta em R$ 25. Isso eu estou fazendo suposição, não estou falando que é o real. Uma cidade melhor, porque nós temos uma cidade de educação. A nossa escola legislativa é uma escola para nos educar, para nos ensinar, para mostrar que quanto mais você sabe, mais você tem que doar. Para tornar um mundo mais saudável, mais sábio, então você vai procurar o que que agrega naquele momento. Lançar, às vezes, um desafio, né, mais amável. Então, confiamos em vocês, senhoras e senhores. Então, coloco aqui a minha candidatura. Confio em vocês, porque eu tenho certeza que vocês irão me ajudar. Somente vocês podem nos ajudar a alcançar novos objetivos. Vamos supor que é uma palestra sobre droga. Temos sérios problemas em todas as classes sociais. E nós estamos, por exemplo, falando para um público de pais e mães, dentro de uma escola. Então, temos esse problema. Está na minha casa, está na casa do vizinho. Às vezes nós imaginamos que na nossa não irá acontecer. Mas creiam, é no meio de nós que nós crescemos. E nós precisamos romper com isso. Tira realmente essa droga da nossa vida. Então, coloco aqui, porque somente vocês, pais, podem nos ajudar a tirar a droga da nossa sociedade. Né? Sem você, nosso projeto será reduzido a um sonho não realizado. Você montou um projeto maravilhoso, né? Uma escola para idosos, para terceira idade, e você tem lá um público da terceira idade, quarta idade, eu não gosto disso não, mas suponhamos que esse seja o público. Então tá aí, você viveu, você passou experiência, você criou a sua família, você nos deu todo o teu know-how durante 30, 40, 50, 60, 70 anos, e agora, tá aí esse nosso projeto da boa convivência. Vamos dançar, vamos viver, vamos viajar, se dê prazer à vida, porque tudo será reduzido a um sonho não realizado se você não estiver comigo. São formas de você poder encerrar sua fala, né? E você pode reafirmar
tudo isso com entusiasmo. Porque se você não tiver entusiasmo, você não consegue fixar e atingir visões. Você tem, com entusiasmo, controlar as tensões e as preocupações que muitas vezes durante a tua fala, antes dela, durante, você fica tenso e preocupado. Você precisa praticar boas relações humanas. Para ser um bom comunicador, você precisa ser um bom ouvinte. Ouça o que as pessoas precisam. Veja qual é teu público. Primeira coisa que eu cheguei aqui, eu quero saber quais são, como é o público, quais são as pessoas, né? E uma das coisas dentro das relações humanas, não deixe e valore as outras pessoas. Deixe as pessoas perceberem que as ideias são delas. Porque você e eu queremos que valorizem as nossas ideias. Eu tenho que trocar isso para com o público também. Eu jogo o conhecimento. Vá praticar. Eu tenho que viver mais a cada dia. Então, dar o meu melhor a cada dia. Porque a cada dia a minha comunicação vai ficar melhor. Eu tenho que estar mais orientado para resultados. Então, eu não tenho que ter medo, e no final eu tenho certeza que a casa está fazendo isso, é uma avaliação de você quanto ministrante, você quanto conteúdo e você como participante. Porque ninguém faz nada sozinho. E eu tenho que desenvolver habilidades de confiança. Então, todas as minhas dificuldades, eu vou enfrentá-las, me preparando. Porque aí eu vou me sentir melhor e confiante. E aí eu vou passar entusiasmo. Porque quem no entusiasmo já está lá sobre 7 palmos, né? Então, para qualquer apresentação, é importante conhecer recursos visuais também. E dentro dos recursos visuais, eu vou passar para vocês rapidamente, porque aqui não tinha como nós podemos colocá-los. Auxiliar os participantes a compreender a sua mensagem totalmente de maneira mais fácil possível, tornar suas ideias interessantes e facilitar a visualização. Por quê? Tem alguns lugares que você vai que você não tem recurso tecnológico. Então, o que você faz? Pega aquelas folhas de flip chart branca. Vou pedir, por favor, evite aquelas... professora que gosta muito, né, Maria? Como é que chama aquele papel marronzinho da cor da madeira? Como? Craft? Não, usa branco. Coloque papel branco e use 3 cores para diferenciar. E em cada folha de flip, você coloca no máximo 4 tópicos. De 4 cores diferentes, evitando o amarelo. Porque o amarelo lá no fundo eu não visualizo. Então, da poluição visual, eu não atingo meu objetivo. Então, você usa preto, verde, vermelho, azul, intercalado na folha branca. Coloquei na folha branca, faz de conta que esse aqui é o flip chart, ok? 3 tópicos, no máximo 4. Espaçado. Escrevo aqui e venho imediatamente com uma folha para cobri-lo. Também branco, sem nada escrito. E a hora que eu for falar sobre um determinado tópico que eu anotei, eu pego essa folha que está tampando, coloco para trás, falo sobre aquele tópico e volto a folha e tampo também. Vocês fazem assim? Façam. Sabe por quê? Porque se eu deixar muita coisa escrita, eu tiro a atenção do público. E eu só tenho que usar, por isso que recurso de papel é importante, tem hora. Porque às vezes nem sempre eu tenho data show, eu tenho tecnologia. Então, tudo pode falhar. A tecnologia pode falhar, o ser humano não. Prepare então em tópicos, no papelzinho que você vai fazer. Eu, como diz o caipira, né? Macaca velha, o que eu faço? Eu trago meu material no meu notebook, eu trago no meu pendrive, eu trago. Porque às vezes não sou eu que tenho que administrar o processo, então eu trago também todos os slides numa folha, porque se tiver alguém ali, ele vai acompanhar por aqui. E para eu ter segurança, sempre, eu trago o meu CD com o conteúdo que eu dei. Ponto. Estou tranquila, estou serena.
terminou? Hoje eu vou ter que sortear, porque só tem um, né? Ah, pois é. E aqui? Vamos ver como é que nós vamos fazer esse negócio aqui. Legal, muito bom. Você entendeu? Você tem que se resguardar. Porque, de repente, essa bênção de tecnologia pode falhar. Eu já estive numa plateia de 7.000 pessoas em Santos. Dividimos o palco, eu e Roberto Cinechique. Ele falou, beleza. No meio da minha palestra, acabou o som, acabou tudo. Você sabe o que é um mar de gente? Tinham 8 telões separados, né? E aí? A tecnologia falhou. Só fiquei com o microfone. O que eu fiz? Falei. E terminei. Sem problema nenhum. Por quê? O público não sabe o que você tem preparado para ele, concorda? Mas se você tiver conhecimento, você passa tranquilamente e não faz falta. E o que é melhor? Você vai ver que foi um grande desafio e que você saiu fora e saiu-se bem. Aí você sai o quê? Mais forte. Então, eu não posso me preocupar. Pode falhar? Pode. Aqui mesmo nós estamos vendo que tem hora que não falha. O que eu vou fazer? Novo. Né? Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então tá. Na questão... Tipo de recurso visual. O que eu tenho que ter? Quadro branco, álbum seriado, data show, filmes que você pode usar, câmeras de vídeo, como nós estamos tendo aqui, né? Mídias, exemplo, DVD, CD, pendrive. Então, a seleção do material audiovisual dependerá do número de participantes do conteúdo da mensagem, da quantidade de visuais necessário, dos custos, do tempo da preparação e do grau da permanência. Não é? Eu tenho. O orador ele deve utilizar os recursos audiovisuais nas seguintes situações: para apresentação de dados, explanação de 3 ou mais conceitos, não passar muita coisa tudo de uma vez. Murais permanentes, então, a ordem das operações de um determinado processo de fabricação, quando você vai fazer isso, de uma montadora, por exemplo. Desenhos ou figuras esquemáticas que você pode fazer. A utilização de analogias, né? Você tem que ter planejamento da sua fala, então analise, né, cada um dos pontos que você deseja apresentar, e você tem que se perguntar, né? O público entenderia mais facilmente esse ponto se eu utilizasse algum apoio visual? Como eu falei, né? Um gosta de ouvir, outro gosta de ver. Você tem que ter clareza, você tem que dar importância e você tem que usar de profissionalismo sobre o espaço, sobre a forma estética de apresentar quando você colocar em papel branco, nas folhas de flip chart que eu falei. No quadro branco, utilizar temporariamente para exposição de determinado assunto. Uma vez utilizado, deverá então, ou você apaga quando é o quadro branco, terminei de falar, apago, o quadro tem que ficar limpo. Falei? Apaguei. Se é no flip chart, trago a folha branca para frente. E ponto. Né? Utilizar várias cores de pincéis, porque você vai chamar a atenção. E o ideal para a introdução de visuais, que às vezes pode acontecer situações imprevistas. Então, você tem sempre que ter a parte, se acontecer, você já tem o recurso, você não fica de saia justa. Né? E o álbum seriado. Então, você utiliza uma série de material de uso permanente. Deve ser utilizado os traços coloridos também. Utiliza-se também, às vezes, aquele papel branco quadriculado para as letras ficarem iguais, homogêneas, né? Porque tem uns que tem uma letra assim que você não consegue entender o que ele escreveu. O homem tem facilidade porque escreve letra de forma, né? Em uma apresentação de várias páginas, poderão ser utilizadas o que dará a ocasião a um certo ar de mistério. Por exemplo, quando nós trabalhamos
Eu tenho um curso chamado Comunicação de Alto Impacto. Então, todos apresentam projetos. Todos os projetos, ele é colocado na folha de flip. São 8 palestras que a pessoa faz. E aí, tudo está lá. Então, se são 8 folhas preenchidas e cada uma cobrindo cada uma das folhas. Então, eu tenho 16 folhas. Então, cada pessoa tem o seu flip separado. E ele começa sempre, a primeira apresentação é a última folha do flip. Que a hora que você termina, fica mais fácil você puxar de trás para frente do que de frente para trás, porque enrola o papel. E no que enrola o papel, você se perde na comunicação. Então, você tem que ter a segurança do que você vai utilizar para te dar conforto. E não para ser o dificultador. Então, sempre que você for fazer várias apresentações, você separa, no máximo com 4 folhas, sempre. A primeira é a primeira folha que você vai colocar lá naquela madeirinha do flip para prender. Fez o primeiro? Tampa com a folha branca. E aí vem todas as outras. Então, a última apresentação sua será a primeira do flip. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma pena que eu não tenho como mostrar, mas deu para entender? Entendeu? Pode ir para frente? O Data Show é um excelente recurso. Mídias de áudio e de vídeo. Então, quando se deseja falar sobre temas, como as entrevistas com grupos, aprendizados ou outras situações de caráter interpessoal, pode-se utilizar uma breve gravação. Então, de repente, você vai lá, grava alguma coisa, porque eu fui lá na fazenda tal e está tendo lá uma exposição de queijos e... O que mais que faz na fazenda? Me ajuda aí. Hã? De doces. Então, uma exposição de queijos e doces. Então, eu vou lá, gravo, pego a mulher fazendo, mostro antes, o depois, tiro lá, ela pegando leite, ela mexendo leite, enfim, fazendo doce de leite. Então, vai dar o quê? Segurança, confiança, de limpeza, de organização. Nas reuniões em que o público participa, também pode-se gravar situações também interessantes, isso vocês sabem bem, porque vocês já fizeram. Apresentação de dados. Então, nós vamos dar exemplos aqui de que evidencia a importância que os visuais possuem, especialmente em apresentação de dados. Quer dizer, quando você vai apresentar um dado, é muito importante você ter isso pronto, porque às vezes, na emoção, você pode esquecer algo. Então, ele vai te apoiar. Não é isso? Por exemplo, aqui, ó. Em 2013, alcançamos um total de vendas de 13.460 unidades, com uma margem de lucro de 7%, em comparação ao ano de 2012, no qual foram vendidas 12.642 unidades, com uma margem de lucro de 9,4%. Isso indica um aumento de 6,4% nas vendas e um decréscimo de 2,4% na margem de lucro. Isso aqui foi uma apresentação que eu fiz para uma empresa aqui. Então, é isso. A pessoa vai tomar... O vendedor, ele precisa saber o que é que ele está vendendo, que lucro que tem e o que gastou para fazer aquilo. Eu preciso trazer a pessoa para ela ter consciência daquilo que nós estamos querendo passar. Aqui tem algumas sugestões fáceis de serem seguidas para aumentar a eficácia. Então, fazê-los sempre simples, fazê-los claros, precisos e fazê-los práticos. E tenho que saber o que agrada e desagrada o público. Primeiro, linguagem simples como ponto fundamental. Eu tenho que atingir ao diretor da empresa a pessoa mais simples, que todos entendam. Por exemplo, estou falando para um grupo de pessoas que lá no meio da conversa, alguém falou que alguém teve um problema de cólica de rins e que teve que se ausentar e na ausência, quando chegou no hospital, o médico disse, olha, você tem que ser internado para fazer uma litotripsia extracorpórea. O que é isso? Litotripsia extracorpórea. Nada mais é do que a explosão dos cálculos renais a laser. Que uma cirurgia convencional, você fica 30 dias de repouso. Com uma litotripsia extracorpórea, que é a explosão dos cálculos renais a laser, são 3 dias e no quarto, quinto dia você volta ao trabalho. Então você falou a forma técnica, mas simplificou.
enfim, todos entenderam a sua mensagem, né? Nunca use palavras que você não esteja habituado, porque senão você vai travar. Frases simples, orações curtas, pausas para evitar o né, tá? Descansos frequentes. O auditório gosta de observar uma ideia de cada vez. Aqui eu até peço desculpa para vocês, que é muita informação em pouco tempo, mas eu precisava passar informação. Simplicidade deve ser o seu guia, porque o chique é ser simples. Tenho que ter conhecimento da matéria. Sim, nossa senhora. Eu tenho que ter conhecimento da matéria. Eu tenho que ter planejamento. Você tem que saber quanto tempo você vai levar, quantas pessoas estarão presentes. O auditório é composto de grupo heterogêneo? Quantas vezes já falou para esse auditório? Vai alguém falar antes ou depois de você? E se for, qual é o assunto? A imprensa estará presente? Você tem que saber o teu nicho de mercado onde está. O que o público não gosta? Demora em entrar no assunto, que é prolixidade. O acúmulo de assuntos em tempo restrito. Muitas questões, anotações e detalhes sem importância. Voz rouca, áspera. Falei de propósito. Monótona. Muito baixa, porque aí dá sono, né? Dissimulada, pronúncias hesitantes, falar aos arrancos e gaguejar. Então, use poucas palavras e apresente mais ideias. A voz é muito importante para fazer com que o seu discurso se torne aceitável ao auditório, né? Então, oi? Hesitante assim, é aquela coisa quando você titubeia mesmo, que você não sabe bem o que você vai fazer. Então, não. Eu passo o quê para o público? Insegurança, né? Então, observe a reação dos ouvintes durante todo o tempo. Se você perceber que eles estão meio aborrecidos, está na hora de você enxugar para acabar logo, né? Então, essas informações nos ajudará a quê? A nós nos familiarizarmos com diversos problemas antes de ter que defrontar com o auditório. Eu tenho que ter planejamento. Eu tenho que saber o que eu vou fazer quanto à abertura, na apresentação. Quais são os pontos que eu quero utilizar. Que evidência que eu vou utilizar. Quais recursos visuais que eu vou poder utilizar. Como você vai encerrar a sua apresentação? E aí, nós temos quanto tempo? Porque eu não sei se vocês sabem, tem alguém, pena que o Marcelo saiu daqui agora, ele foi do lado do Procon, e tem uma máxima, né, de propaganda enganosa. Meu horário era das 8h15 às 10h15, mas nós tivemos um pedido que nós cumpríssemos o horário do Dr. Edmar, que por necessidade de trabalho teve que ir para Belo Horizonte, que é o nosso presidente da OAB. Então nós temos esse tempo do ECMAR, né? O que eu pensei? E que estou colocando para vocês? Passei muita informação. Você sabe o que você pode fazer. Agora, sugestão. Vamos fazer? Quem topa fazer? Topa? Topado. Quem mais topa fazer? Vem. Então, você... Qual é o seu nome? Renato. Então, vamos fazer o seguinte. Vem, que seja daqui, Renato, vem aqui na frente. Cadê o que levantou lá a mão? Vem, vai. Peraí, quem mais falou que eu quero fazer? Vem. Mais um. Vai, vamos sentando aqui. Ajeita aqui para ficar aqui mais pertinho. Dá licença na bolsa, vem cá. Vamos ver. Oi. Eu tenho 47 minutos, então vamos rápido. O que é que eu vou fazer? Qual que é seu nome? Idelma, mais linda. Poderosa. Isso. Idelma, você vai fazer uma apresentação. Qual que é a apresentação? Quem eu sou, só isso. Meu nome, onde eu trabalho,
o que eu faço, quem eu sou, onde eu trabalho, o que eu faço lá no meu trabalho e qual é a sua opinião da escola do Legislativo. Essa é a sua missão. Você tem 2 minutos para falar isso. Vai preparando a cabeça aí. Fechou? Ok. Qual que é o seu nome? Clara. Clara. Você vai contar a história da sua vida. Eu quero um incidente da tua infância até os seus 15 anos. O que aconteceu? Uma viagem, um presente que você ganhou, algo que você traz na lembrança. E para poder falar, eu quero saber onde foi, aonde foi, geograficamente. Porque como que nós fazemos uma linguagem jornalística? Tem algum jornalista aqui? Onde? Quando? Não é isso? Então, onde foi? Na cidade tal. Quantos anos eu tinha? Eu tinha 7, 8 anos. O que aconteceu? E que lição que você tirou disso? Então, onde foi? Né? Quando foi? O que aconteceu? E que lição que você tirou disso? O que você aprendeu para a tua vida? Essa é a tua missão. 2 minutos. Você, Renato Almeida Basto. Você vai fazer uma leitura. Porque eu tenho visto leituras que dá vontade de morrer. Então, como é que você faz uma leitura? Você vai colocar no púlpito, é leitura, você vai ler, né? O indicador você põe no parágrafo. E a outra mão fica onde? Ao lado do corpo. Porque se você precisar fazer algum gesto, você afirma e volta. E porque muitas vezes a pessoa não marca o dedinho aqui, ele se perde na leitura. Ou ele pula o assunto, ou ele se perde mesmo. Concorda? Na leitura, tem que ter pausa, ênfase. Eu vou te passar o que precisa fazer. Vou te dar o texto. Você vai preparar e vai fazer uma leitura. Ok? Leitura, Renato. Vou te passar a leitura agora. Você quer uma leitura mais... Uma leitura, assim, mais política? Ou você quer uma leitura mais de competência de gente? Então tá. Esse texto eu escrevi, chama 40 centímetros de competência. Não é o que vocês estão pensando. 40... Não vai. Pensou, hein? 40 centímetros de competência. É exatamente. Não vai para o Guinness Book. É exatamente o espaço entre o coração e o cérebro. Sobrou você? Você. Ok. Nós vamos fazer uma entrevista. Vocês vão entrevistar um ao outro. E o que é importante? 2 mulheres e um homem. Coitado você. Então, para facilitar, vou quebrar esse galho seu. Você vai ser o entrevistador. Né? O que você vai fazer? Uma pergunta. Quem são elas? Formação. Onde trabalham. E o que elas deixam para esse momento, quanto experiência desse momento na escola do Legislativo. Só 3 perguntas básicas. Ok? Só que você vai fazer a abertura. Bom dia, nós estamos na Câmara Municipal de Uberlândia. Qual que é seu nome? Donizete. Sou Donizete Camargo, repórter por um dia da Câmara Municipal de Uberlândia. Estamos trazendo 2 entrevistadas e aí você se apresenta e faz a entrevista com elas. Ok? Fechou? Então combina. Pode voltar para o lugar de vocês, então, que agora eu vou explicar como é que vai fazer. Quem sobrou? Não. Que é isso? Vem cá. Você vai me apresentar. Primeiro. Como é que apresenta um orador? Vocês já viram que muitas vezes nós vamos para uma apresentação e a pessoa que está apresentando o orador tira o brilho? Ele traz o brilho só para ele? Perceberam isso já? Então, como que eu apresento o orador? Primeiro... Tá bom.
Quando nós, às vezes, vamos para uma solenidade e alguém vai apresentar outro alguém. Primeiro, nós temos preguiça de aplaudir as pessoas, concorda? Você já viu como que aplaude? Né? Parece que está morrendo. Então nós temos que saber que quando eu estou aplaudindo alguém, pode segurar aqui. Quando eu estou aplaudindo alguém, eu estou dando a minha energia para ela. Então eu tenho que aplaudir com vontade. Aí a pessoa faz assim. Porque nós sabemos que estar aqui na frente não é fácil. Então o seu aplauso é a forma de incentivo para quem está aqui. Porque você pode vir aqui. Então usemos de empatia. Se coloque no lugar do outro. E muitas vezes a pessoa, quando vai apresentar alguém, ela tira o brilho do processo. Ela fala dela. Quantas vezes nós já vimos isso? Então tem uma fórmula. Eu falo que é a fórmula TIO. TIO. Tema, importância e as qualificações do orador. Então, coloca um tema. Né? Por exemplo, vem o tema que você quer falar. Por exemplo, a aula de comunicação oral, pode ser? O tema dessa manhã, comunicação oral. A importância não é para você, não é para mim. É importância para o público. Certo? Se faz importante, porque tudo, estou dando uma ideia, hein? Você vai fazer o seu. Tudo é comunicação. É a forma com que nós nos comunicamos que nós vamos ter uma boa ou uma má recepção. Então, vejo que é importante que nós nos comuniquemos bem. E aí vem o orador. O orador dessa manhã tem formação em administração de empresa, formada pela UNAERP de Ribeirão Preto, tem formação na Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, ela é especialista em gestão, em comunicação, e é líder coaching, que trabalha com executivos ou não. Né? Conosco, Célia Penati. E quando eu falo conosco, é um gancho que eu dou para vocês, porque muitas vezes eu falo, com vocês, fulano de tal. Não, quando eu digo com vocês, eu estou saindo fora do processo. Quando eu digo conosco, eu faço parte do processo. Porque o que eu digo? Com vocês eu não preciso, não. São detalhes que isso acontece. Ficou claro? E o que é importante? Conosco, qual que é o seu nome? Você de óculos. Léo o quê? Léo Lites? Conosco, Léo Lites. Aí, eu puxo o aplauso, porque esse meu aplauso vai tirar o Léo Lites da cadeira, com entusiasmo. E ele vai vir se sentindo bem-vindo. A 9ª regra de relações humanas é: faça o outro sentir-se importante, mas faça com sinceridade. Afinal de contas, é o orador e não o apresentador que tem a estrela da festa. Ficou claro? Preparou? Então prepara. Tudo bem. Então vamos começar. Quem quer ser o primeiro? É você. Aí é. Tá. Lembrando que eu tenho 38 minutos para acabar, você tem 2 minutos para cada um para fazer. Bom dia a todos! Bom dia! Meu nome é Idelma Aparecida dos Santos, sou de uma família simples, resido em Uberlândia há mais de 25 anos, sou casada com Eduardo Antônio da Silva, vim de uma família muito simples, composta de 5 irmãos, sou graduada em serviço social. Trabalho na Câmara Municipal de Uberlândia, sou assessora parlamentar do vereador Felipe Atier, faço um trabalho com ele voltada à terceira idade, uma vez no Clube Girassol. A respeito da Escola do Legislativo, para mim está sendo um conhecimento muito grande e, portanto, eu tenho certeza que eu vou colocar em prática. Desde o primeiro dia que eu estou participando e tenho certeza que vai ser de grande importância para mim, principalmente na minha vida profissional. Muito obrigada. E eu tenho certeza que eu vou fazer parte desse grande cenário da Escola do Legislativo. E serei sempre uma grande estrela, porque eu me amo e eu sou muito importante na vida da sociedade.
Com isso, eu só tenho que agradecer. E desculpe pelo... Eu fiquei meio tímida. Eu não sou tímida, viu? Parabéns. Nossa! Ela é forte! Ui! Muito bom. Doeu? Não. Então, o que eu vejo? Terminou? Eu posso falar assim. Fiz assim, poderia ter feito assim. Mas eu fiz. Fui, vi e venci. Parabéns. Bora! Cadê o próximo? A mulherada tá vindo primeiro, né? Aham. Bom dia. Só um gancho. O que ela vai falar? Do que ela mais sabe. E aqui está o conhecimento. Porque quem viveu a infância foi quem? Foi ela. Ela sabe quando, onde foi e o que aconteceu que deu alegria. Então ela sabe o que valeu para a vida dela. Ok? Então, quando, onde, o que aconteceu e que lição que eu tirei de vida, ok? Ok, bom dia. Bom dia! Meu nome é Clara, nascida e criada em Uberlândia, no bairro Tubalina, na escola ali, Alda Mota Batista, onde eu me estudei os primeiros 4 primário. Então, ali, estava fazendo muito frio um dia, e minha mãe foi lá na escola e levou um cobertor para mim, que ela ficou com muita dó de mim, que eu estaria passando frio na minha escola. Eu fiquei com um pouco de vergonha, porque só eu ganhei um cobertor ali naquela escola. Aí eu fiquei assim, né? Mas depois eu senti assim, muito amor, carinho que a minha mãe tinha por mim, para cuidar de mim. Quando as crianças, as professoras também uma vez me bateu, minha mãe foi lá braba, tirou sangue em mim. Foi lá reclamar com a diretora. Inclusive, ela foi até expulsa por um período da escola. Então, aquilo foi muito amor, carinho, que eu tirei, assim, que a minha mãe tinha por mim. E cresci, assim, com muito amor e carinho. Minha mãe também era brava, muito brava. E eu agradeço, assim, a oportunidade de eu estar aqui na Câmara hoje, participando, aprendendo, entendendo como funcionam leis, que eu tenho muito para aprender e muito para passar. Eu quero aprender e passar para muitas pessoas. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Aê! Tá vendo só? Ela aprendeu o quê? A força do amor. Eu fiquei me sentindo ridicularizada quando foi levar um cobertor. Mas aquele cobertor era o acalanto que eu precisava. Mas na hora que eu precisei, eu tive minha mãe lá. Ela era firme, ela é enérgica. E isso você aprendeu a colocar limites. Porque a vida tem que ter limites. Parabéns, excelente. Cadê o outro? Agora nós vamos pegar a leitura. E uma das coisas muito interessantes na leitura é isso aqui. A leitura ela não pode ser morta. Ela tem que ter ênfase. Ela tem que ter pausas. Ela tem que ter ritmo. Tem hora que você fala mais baixo. Tem hora que você fala. Tem hora que você anda mais rápido um pouquinho. Para criar o quê? Atenção das pessoas. E finalmente, modulação na voz. Então, tem aí. Usando isso, Renato, usa do púlpito, fica lá em pé para você poder apoiar e fazer certo. Simples. Como? Mesmo eu estando escondidinho aqui no púlpito, os pés ligeiramente juntos para me dar segurança. Não vou debruçar em cima do púlpito. Vou ter postura. Microfone regulado para minha altura. Alô, porque tem gente que fica falando que parece que vai comer o microfone. Postura, né? O dedinho, indicador, no primeiro parágrafo. E aí a hora que eu precisar olhar para minha plateia, eu tiro o olho daí, olho para minha plateia e o meu dedinho indicador me sinaliza onde eu estou. Não me perco. Usando isso, ok? Presta atenção no texto. Ele está indo para lá, ninguém aplaudiu?
centímetros de competência, vamos lá. Bom dia, Bom meu nome dia. é Renato. Estarei apresentando para vocês agora um texto de autoria da nossa querida Célia Benatti. 40 centímetros de competência. O ser humano conseguiu voar como os pássaros, mergulhar como os peixes, mas não conseguiu penetrar em seu próprio coração e vive procurando nos outros aquilo que está dentro de nós, Cristo. Vós sois Deus, mas nós não acreditamos, porque a viagem mais longa para se provar isto é uma distância de apenas 40 centímetros. E não pode ser feita com a ajuda de ninguém. Por quê? Vai do nosso cérebro até o nosso coração. Deus sabia disso e soube muito bem guardar o segredo e como se tornar Deus, usou a simplicidade, já que as coisas simples e fáceis parecem não ser de verdade. Por isso é que se diz, as coisas baratas você se compra com dinheiro e as caras com o coração. Por isso, em nosso dia a dia, em nossos projetos profissionais, fica difícil as atitudes, conceitos e coisas simples que são muito fáceis de serem colocadas em prática e que muitas vezes poderiam modificar substancialmente nossas vidas. Yonat Khan disse, os que se realizarem grandes feitos, os que pensarem em sua vida pouco, valia diante de grande ideal. Não pensaram com o cérebro, sentiram com o coração. A qualidade do amor é aquela que dá coragem e bravura, e não o cérebro. Se alguém quiser procurar a qualidade, amor, força divina do Deus Todo-Poderoso, deve procurá-la dentro do seu próprio coração. Sabemos que a gota d'água traz uma essência do oceano, bem como o amor traz sua essência à paz do universo. Assim como no coração da semente repousa a essência da vida. No coração do homem repousa a essência de toda a criação. Depende apenas de acreditarmos nisto. Para o nosso crescimento pessoal, precisamos deixar de lado o nosso medo, o sentimento de culpa, de angústia e dar vazão à nossa criatividade e expressar nossas emoções com equilíbrio e discernimento, sem tentar agradar ninguém e expressar, procurando escutar a voz do coração e entender seus desejos mais profundos. Anthony Saint-Exupéry disse, são os caminhos invisíveis do amor que libertam o homem. Portanto, pensemos. Posso continuar? Penso que tá bom, não tá? é Maravilha, grande. vamos aplaudir. Quando o Renato falou de Exupéry, quem leu aqui O Pequeno Príncipe? Eu li quando eu tinha 15 anos. Estou com 5,7. E fico com o meu livro ao lado do meu local de leitura. Sempre eu vejo esse livro. Todos devem ter O Pequeno Príncipe. Porque O Pequeno Príncipe diz que todos nós temos que cuidar dos nossos planetinhas. E esse planeta é nosso espaço interior. Para mim ver amor, eu tenho que ter amor. Para mim doar amor, eu tenho que me amar e tenho que me respeitar. Calcados nisso, Renato, parabéns pela tua competência. É fácil uma leitura, foi te dado rapidamente. E quando você lê primeiramente, absorve o texto, você simplesmente não o lê, você o interpreta. E aí que está o grande H, principalmente para os senhores vereadores, pessoas que muitas vezes vão ler texto de lei, mas não é, me dá licença, simplesmente tomar lugar. Vou pegar aqui, não estou pegando o lugar de você não, viu, Márcio? Mas é porque fica maior. Não é pelo fato que quem não tem tamanho, né, 1,5 m, não é pelo fato de eu estar aqui, me colocar adequadamente, que eu vou fazer uma leitura assim, mal colocado, parece que eu estou caindo da cadeira. Eu tenho que ter postura no falar. Então, sempre que nós formos usar a tribuna, essa mesa, a oportunidade de falar, tenhamos postura, nos preparemos antes. Por quê? Texto de lei, eu analiso antes e vou fazer um comentário. Sim ou não? Então, tudo pode me dar um processo de imediato, mas eu posso usar pausa, ênfase, modulação e interpretar
o que eu estou vendo, mesmo que seja uma lei. Ficou claro, Renato? Então, o que eu preciso colocar? Sentimento. Ação. Antes de sair, se prepare para falar o que é certo. Quando estiver lá, tiver dúvida, peça para o seu gabinete ter estrutura para lhe dar respostas que às vezes você não tem. O celular resolve o problema. Melhore-se a cada dia mais. Programa Escola do Legislativo.